Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026, mais uma manhã chegou. Talvez você esteja ouvindo esta oração ainda na cama, preparando o café, arrumando a casa, esperando o ônibus ou já a caminho do trabalho. Onde quer que você esteja, Deus te encontra aí. E talvez hoje você tenha acordado cansado de esperar. Não necessariamente cansado do corpo, é aquele cansaço de quem vem tentando há muito tempo e começa a se perguntar se alguma coisa realmente vai mudar. Você manda currículo e ninguém responde. Faz uma entrevista, volta para casa esperançoso, olha o celular várias vezes durante o dia e nada. Você trabalha o mês inteiro, recebe o salário, e quando paga aluguel, luz, água, mercado, remédio e aqueles boletos que parecem nunca terminar, quase não sobra nada. Ou talvez o seu problema nem seja dinheiro. Talvez você esteja esperando uma ligação de um filho, uma conversa dentro de casa, um pedido de desculpas, uma resposta de exame, uma oportunidade, uma porta que simplesmente não abre. E tem dias em que a gente olha para o relógio da vida e pensa: meu Deus, será que já passou a minha hora? Talvez você veja pessoas mais novas avançando enquanto você continua tentando. Talvez alguém tenha dito: agora está difícil, na sua idade é complicado. Talvez você tenha começado a acreditar que algumas oportunidades simplesmente não são mais para você. É estranho como a espera mexe com a nossa dignidade. Depois de ouvir tantos não, a gente começa a achar que o problema está dentro da gente. Depois de tantas portas fechadas, chega uma hora em que dá até medo de bater na próxima. Mas escuta isso com carinho nesta manhã. Deus não olha para você como alguém que chegou tarde. No evangelho de hoje existe uma cena muito bonita. Há pessoas paradas numa praça, esperando o trabalho. Algumas foram chamadas logo cedo, outras mais tarde. E algumas ficaram ali quase o dia inteiro. Eu imagino aqueles homens vendo os outros sendo escolhidos. Um patrão chega, escolhe alguns e vai embora. Depois outro grupo consegue trabalho. E eles continuam ali. Talvez pensando: será que ninguém vai me chamar? É justamente sobre isso que o Evangelho segundo São Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, quer falar ao nosso coração. Jesus conta que o dono de uma vinha saiu várias vezes durante o dia procurando trabalhadores. E quando já estava quase terminando o dia, encontrou alguns ainda parados. Ele perguntou: por que ficastes aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles responderam com uma frase simples e dolorosa: porque ninguém nos contratou. Talvez essa frase tenha alguma coisa a ver com você. Ninguém me chamou, ninguém me deu uma oportunidade. Ninguém percebeu meu esforço, ninguém perguntou como eu estava, ninguém acreditou que eu ainda conseguiria. Mas o dono da vinha olha para aqueles homens e diz: ide também vós para a minha vinha. O dia ainda não tinha terminado. E talvez essa seja a palavra que Deus queria colocar no seu coração logo cedo. A sua história também não terminou. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta quarta-feira eu venho diante de Ti exatamente como estou. Antes de organizar a casa, eu quero organizar meu coração diante de Ti. Antes de pensar em tudo o que preciso resolver, quero lembrar que não preciso carregar tudo sozinho. Eu Te entrego este dia. Entrego o meu trabalho e também a falta dele. Entrego o dinheiro que tenho e aquilo que está faltando. Entrego o boleto vencendo, o aluguel, a compra do mercado, o remédio que preciso comprar. Entrego aquela preocupação que aparece assim que acordo. Entrego minha família, as pessoas que amo, as conversas difíceis, as notícias que estou esperando. Entrego também aquilo que ninguém percebe quando olha para mim. Senhor, Tu sabes como dói sentir que ninguém nos escolhe, como dói esperar uma oportunidade que não chega, como dói fazer força para continuar quando parece que todo mundo está seguindo e a nossa vida ficou parada. Mas hoje o Evangelho me lembra de uma coisa: Tu continuas passando pela praça, Tu ainda procuras aqueles que os outros não perceberam, Tu ainda enxergas quem ficou esperando,
Talvez os homens tenham olhado para aqueles trabalhadores e pensado: agora já é tarde. Mas o dono da vinha ainda viu possibilidade. Senhor, olha também para mim assim: quando eu pensar que passou meu tempo, lembra-me de que tu não desististe de mim. Quando eu disser já é tarde, ensina meu coração a responder: para Deus ainda há caminho. Eu te entrego esta manhã. Não sei tudo o que vai acontecer hoje, mas sei que quero caminhar contigo. E se ontem ninguém me chamou, se ontem nenhuma porta abriu, se ontem eu terminei o dia desanimado, hoje eu me levanto mais uma vez, porque enquanto Deus continua vindo ao meu encontro, ainda existe esperança. Amém. Senhor, nesta manhã eu quero continuar diante de Ti sem pressa, porque talvez a parte mais difícil da espera não seja esperar. Talvez seja continuar acreditando enquanto nada acontece. É levantar numa quarta-feira comum, fazer café, lavar a louça, arrumar a cama, sair para trabalhar, cuidar da casa, pegar trânsito, resolver problema, atender gente, voltar cansado e carregar por dentro uma pergunta que ninguém percebe: quando é que alguma coisa vai mudar para mim? E o Evangelho de hoje nos mostra justamente pessoas vivendo algo parecido. Aqueles trabalhadores permaneceram na praça. Isso significa que eles ainda estavam disponíveis, ainda estavam esperando. Poderiam ter ido embora, poderiam ter pensado: hoje não deu, mas ficaram. E o dono da vinha voltou. Talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração sobre isso: não vá embora por dentro. Você pode estar cansado, mas não abandone a esperança. Pode ter recebido muitos não, mas não transforme esses não numa definição da sua vida. Uma porta fechada não decide quem você é. Uma fase difícil não escreve sozinha o final da sua história. E eu quero rezar agora por aquela área da sua vida onde você já está quase desistindo. Senhor, pensa naquela pessoa que está ouvindo esta oração e não sabe como vai pagar as contas deste mês. Pensa naquele pai que faz conta no papel, apaga, calcula de novo e percebe que o dinheiro não fecha. Naquela mãe que entra no mercado olhando o primeiro preço e só depois escolhendo o que levar. Na pessoa que precisa comprar um remédio e está tentando descobrir de onde tirar o dinheiro. Naquele trabalhador que tem medo de perder o emprego. Naquela pessoa desempregada que já entregou o currículo em tantos lugares que perdeu a conta. Senhor, abre caminhos, dá sabedoria, dá oportunidade, dá força para começar outra vez. Mas pensa também, Senhor, naquela pessoa cujo problema ninguém resolve com dinheiro. Na mãe que acordou preocupada com o filho, ela olha para ele e percebe que alguma coisa mudou. Ele conversa menos, fica mais distante. Talvez esteja andando com pessoas que não fazem bem. Talvez tenha se afastado da família, talvez tenha se afastado da igreja. E essa mãe não sabe mais como conversar sem transformar tudo numa discussão. Visita essa casa, Senhor. Dá sabedoria aos pais. Protege nossos jovens das drogas, da violência, das más companhias, das escolhas feitas num momento de vazio. Pensa naquele jovem que parece forte por fora, mas está perdido por dentro. Naquele que ri com os amigos e depois, quando fica sozinho no quarto, sente um vazio que não consegue explicar. Coloca pessoas boas no caminho dele. Mostra-lhe que a vida ainda pode encontrar direção. E olha também, Pai, para nossos doentes, para quem acordou sentindo dor, para quem vai ao hospital hoje, para quem espera resultado de exame, para quem está fazendo tratamento há meses e já está cansado de ouvir que precisa ter paciência. Senhor, sustenta essa pessoa e sustenta também quem cuida dela, porque existe um cansaço que quase ninguém vê. O cansaço de quem acompanha a consulta, separa remédio, prepara comida, ajuda no banho, passa noites acordado e tenta não demonstrar preocupação para não assustar quem está doente. Dá descanso a quem cuida, dá coragem a quem sofre, dá sabedoria aos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. E agora eu quero colocar diante de Ti nossas famílias. Senhor, entra nas casas onde existe silêncio demais, na casa onde marido e mulher quase não conversam, na família em que uma pequena discussão virou meses de distância,
na casa onde alguém senta à mesa, mas parece estar muito longe. Nós te entregamos aquilo que não conseguimos consertar sozinhos. Ensina-nos a pedir perdão. Ensina-nos também a perdoar sem fingir que nada aconteceu. Dá-nos coragem para fazer aquela ligação, para mandar aquela mensagem, para dizer: vamos conversar? Pai, o Evangelho de hoje nos lembra que cada pessoa encontrada pelo dono da vinha tinha uma história diferente. Uns chegaram cedo, outros depois, outros quase no fim, mas todos foram vistos. Que verdade bonita para carregar nesta manhã. Eu também sou visto por Ti, minha família é vista por Ti, meu filho é visto por Ti, minha necessidade é vista por Ti. Aquele problema que ninguém conhece também está diante dos Teus olhos. Por isso, Senhor, tira de mim a ansiedade de querer controlar todos os horários. Eu não consigo controlar quando uma porta vai abrir. Não consigo obrigar alguém a mudar. Não consigo antecipar uma resposta. Não consigo resolver hoje tudo o que levou anos para se complicar. Mas posso colocar tudo em Tuas mãos. E faço isso agora. Entrego meu filho, entrego meu casamento, entrego meus pais. Entrego meu trabalho, entrego minha saúde, entrego minha casa, entrego aquilo que está faltando, entrego aquilo que tenho medo de perder. E te peço uma graça, enquanto espero, não deixa meu coração endurecer, não deixa a demora roubar minha capacidade de agradecer, não deixa a frustração transformar-se em amargura. Se eu ainda estou na praça esperando, Senhor, fica comigo ali. E quando eu pensar que ninguém percebeu minha presença, lembra-me: Tu me viste, Tu sabes onde estou e ainda não terminou o meu dia. Amém. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós colocamos diante de Ti a vida como ela realmente é, porque precisamos do pão, precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro para pagar as contas, precisamos de saúde para levantar da cama, precisamos de força para enfrentar mais um dia, mas precisamos também daquele pão que não se compra no mercado, paz dentro de casa, esperança para continuar, paciência com quem amamos e coragem quando alguma coisa não acontece no tempo que gostaríamos. Dá-nos esse pão hoje, Senhor. Não estamos pedindo para enxergar o ano inteiro. Dá-nos força para esta quarta-feira, força para a conversa de hoje, sabedoria para a decisão de hoje, paciência para o problema de hoje, e amanhã nós voltaremos a colocar a vida diante de Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você nesta manhã, que alcance a sua casa, a porta por onde você vai sair daqui a pouco, a mesa onde sua família faz as refeições, o quarto onde alguém passou a noite preocupado, a cozinha onde o café está sendo preparado, o lugar vazio que lembra alguém que está longe. Que Deus abençoe também o seu caminho, o seu trabalho, o ônibus que você vai pegar, o carro que vai dirigir, as ruas por onde vai passar e cada pessoa que encontrar. Que Ele guarde sua saída e sua chegada, que o Senhor te livre do mal, dos acidentes, da violência e de toda situação que possa colocar sua vida em perigo. E mesmo no meio de tantas necessidades, Senhor, eu não quero passar esta manhã somente pedindo, eu quero agradecer. Obrigado porque acordei, obrigado por esse novo dia, que talvez pareça comum, mas é um dia que nunca vivi antes. Obrigado pelo copo de água, pelo café simples, pelo pão na mesa, pela roupa que tenho para vestir. Obrigado pela pessoa que perguntou ontem se eu estava bem, por aquela mensagem que chegou quando eu precisava, pela cama onde pude descansar, mesmo que não tenha dormido tão bem.
obrigado por quem mora comigo. E se eu moro sozinho, obrigado pelas pessoas que, mesmo não estando dentro da minha casa, fazem parte da minha história. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas que tantas vezes passam despercebidas. Pelo banho depois de um dia cansativo, pelo cheiro da comida, por uma conversa na calçada, por uma criança dando risada, por alguém chamando nosso nome, por conseguir voltar para casa. Às vezes esperamos tanto uma grande mudança que esquecemos de perceber os pequenos cuidados que já estão acontecendo. Perdoa-nos, Senhor. O Evangelho de hoje fala de trabalhadores que ficaram olhando para aquilo que os outros receberam. E quantas vezes fazemos o mesmo? Olhamos tanto para a mesa do outro que esquecemos de agradecer pelo pão que está na nossa. Olhamos para a casa do outro e não percebemos as bênçãos escondidas na nossa. Olhamos para a família de alguém e pensamos que tudo ali é perfeito sem conhecer as lutas que existem quando a porta se fecha. Hoje eu não quero comparar, hoje eu quero agradecer. Recebe, Senhor, a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse, como ela está, com as coisas que deram certo e com aquelas que ainda estão bagunçadas, com minha fé e com minhas dúvidas, com minha coragem e com meus medos, com aquilo que consegui construir e com aquilo que ainda preciso recomeçar. Eu não quero esperar ficar tudo bem para me colocar em tuas mãos. Eu me entrego agora. E nesta manhã, de maneira especial, quero pedir a intercessão de São João Eudes, cuja memória a igreja celebra neste dia. São João Eudes, que tanto amastes os corações de Jesus e Maria, ajudai-nos a colocar nosso coração perto do coração de Cristo. Intercedei por nossas famílias, intercedei por aqueles que perderam a esperança, intercedei por quem se sente esquecido, deixado de lado, como se sua oportunidade nunca fosse chegar. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Quando meu coração estiver cansado de esperar, sustentai-me. Quando eu sentir inveja da caminhada de alguém, purificai meu olhar. Quando eu pensar que fui esquecido, lembrai-me de que continuo sendo visto. Quando eu acreditar que é tarde demais, devolvei-me a esperança. Sagrado coração de Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso, um coração que sabe esperar sem deixar de amar, um coração que consegue celebrar a bênção do outro, um coração que não transforma a vida numa disputa, porque aquilo que pertence ao outro não diminui aquilo que Deus pode fazer em mim, e aquilo que ainda não chegou não significa que nunca chegará. Hoje, Senhor, eu só quero permanecer disponível como aqueles trabalhadores que ainda estavam na praça, talvez cansados, talvez preocupados, talvez perguntando se alguém ainda apareceria, mas estavam ali. Eu também estou aqui, e mesmo sem saber como este dia vai terminar, eu te digo: Senhor, encontra-me onde estou, conduze-me para onde preciso ir, e não permita que eu desista de mim antes que este dia termine. Amém? Agora, antes de terminar esta oração, eu quero te fazer um convite. Se você puder, pare por alguns instantes. Não precisa fazer nada complicado. Respire devagar. Deixe um pouco de lado aquilo que você precisa resolver depois desta oração. Imagine aquela praça do Evangelho. O dia já está avançado. Algumas pessoas já foram chamadas para trabalhar, outras continuam esperando. E entre aquelas pessoas está você, talvez cansado, talvez pensando: será que ainda existe alguma coisa para mim? Então imagine Jesus se aproximando. Ele não passa direto, ele para diante de você. Não olha primeiro para seus resultados, não pergunta por que você ainda não conseguiu, não compara a sua vida com a vida de ninguém. Ele simplesmente olha para você como alguém que conhece toda a sua caminhada, conhece as portas onde você bateu, conhece as vezes em que voltou para casa decepcionado, conhece as orações que você fez e as respostas que ainda espera. E nesse encontro, deixe esta verdade entrar no seu coração: meu filho, minha filha, eu vejo você. Você não foi esquecido. Fique um instante nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa encontrar palavras bonitas. Talvez você queira dizer apenas: Jesus, eu estou cansado.
ou Senhor, eu tenho medo, ou simplesmente fica comigo. Isso basta. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Senhor Jesus, fica conosco nesta quarta-feira. Quando a ansiedade chegar, lembra-nos de que não precisamos resolver a vida inteira hoje. Quando virmos alguém avançando, protege nosso coração da comparação. Quando uma porta não abrir, dá-nos serenidade para continuar. Quando o desânimo disser que já é tarde, lembra-nos daqueles trabalhadores encontrados quase no fim do dia. Ainda havia lugar para eles, ainda havia trabalho, ainda havia dignidade, ainda havia um chamado. Por isso hoje eu faço uma pequena profissão de fé: meu tempo está nas mãos de Deus. Repita no seu coração: meu tempo está nas mãos de Deus. Eu não preciso correr a corrida de outra pessoa. Não preciso ter vergonha do ponto onde estou. Não preciso fingir que está tudo resolvido. Eu só preciso continuar caminhando com Deus. Leve esta frase com você durante o dia: se Deus ainda me encontra no caminho, nunca é tarde demais para recomeçar. Quando estiver preparando o almoço, lembre-se disso. Quando chegar um boleto, lembre-se disso. Quando abrir o celular e começar a comparar sua vida com a de alguém, lembre-se disso. Quando alguma coisa não sair como você esperava, lembre-se: a história do outro não é a medida da fidelidade de Deus comigo. E se esta oração te fez lembrar de alguém que está esperando uma oportunidade, procurando emprego, preocupado com a família ou simplesmente cansado de tentar, envie esta oração para essa pessoa. Às vezes alguém não precisa de uma grande explicação, precisa apenas ouvir: você ainda é visto por Deus. E escreva nos comentários como uma oração simples para esta quarta-feira: meu tempo está nas mãos de Deus. Que essa frase acompanhe você durante todo este dia. E se rezar assim todas as manhãs, faz bem ao seu coração. Continue conosco. Amanhã estaremos novamente aqui, colocando nossa vida diante do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, não compare o seu caminho. Deus sabe onde encontrar você e conhece o tempo da sua história. Evangelizar é preciso,